Olá, tudo bem? Como é que você está? Então, vamos lá para a nossa primeira aula do treinamento Expert em Pessoas. Aqui você sabe que você vai descobrir muito a respeito de você e muito a respeito do próximo. Você vai entender como sua mente funciona, por que você está fazendo o que você está fazendo e também como as outras pessoas funcionam. Então, em função disso, eu quero trazer muito conteúdo para você e quero ser muito prático naquilo que eu estou trazendo de conhecimento para você, tá ok? Então, nós teremos 4 aulas, e essas 4 aulas elas são muito intencionais em cada momento. Então, vai ter uma aula liberada hoje, uma aula liberada amanhã, uma depois de amanhã e uma depois de amanhã. Tá? Então, são 4 dias que você vai ter 4 aulas liberadas para você poder entender. E por que não pode ser tudo de uma vez só, Rafa? Porque o conteúdo é muito denso, é um conteúdo muito profundo para você poder entender e para você poder destravar de verdade. Eu não quero apenas trazer um conteúdo raso aqui para você, eu quero que você desbloqueie a sua vida e que você possa viver toda a plenitude na sua vida, tá ok? Então, bora lá, eu vou compartilhar com você a minha tela aqui. Então, olha só, aqui nós temos os 4 pilares de um adulto saudável. Essa é a nossa primeira aula e eu quero mostrar ela para vocês aqui, como funciona e o que é isso, tá ok? Então, o grande problema da humanidade hoje foi que nós começamos a olhar para o ser humano de uma forma muito dividida. As pessoas começaram a olhar para o ser humano, o corpo, ou só as suas emoções, ou só a sua mente, ou só o seu espírito. Só que todo ser humano ele é um conjunto de coisas. O ser humano não é apenas uma dessas coisas, mas ele é um conjunto. E nós precisamos olhar para esse ser humano no conjunto dele como um todo, né? Então, em função disso, nós começamos a ver que, em meio a tantas tecnologias, a gente vê pessoas cada vez mais doentes no que diz respeito às suas emoções, ou até mesmo no seu corpo, no seu físico, na sua mente, em todas as áreas. Então, uma pesquisa de maio de 2020 da Associação Brasileira de Psiquiatras aponta que aumentou em 89% dos 400 psiquiatras que foram pesquisados, eles destacaram um agravamento de doenças psicossomáticas devido à pandemia, devido a isso que a gente vivenciou. E o que são doenças psicossomáticas? São doenças que elas são doenças emocionais que elas somam no nosso corpo, então, doenças físicas, dores físicas, né? Então, dores no corpo e também vai gerar em nós o que diz respeito até mesmo a tumores, a outras coisas que o nosso corpo vai estar desenvolvendo aí. Então, eu quero perguntar para você o seguinte: por que uma pessoa pode provocar no corpo uma doença como obesidade, por exemplo, ou uma artrite, quando a sua mente está desequilibrada? Como a mente e as emoções influenciam no corpo e como o corpo influencia nas emoções e na mente? Por que as pessoas estão tão doentes com tantos recursos da medicina, da nutrição e da psicologia? Você consegue me responder isso? Consegue pensar sobre isso, refletir sobre isso? Será que nós devemos nos preocupar somente com o físico e pensar em doença depois que ela já está instalada no nosso corpo, na nossa mente? Ou nós podemos evitá-las antes mesmo que elas sejam manifestas no nosso corpo? Até mesmo doenças que são hereditárias. Será que existe uma forma, uma maneira de poder me proteger disso? Você deve estar se perguntando aí, tipo, por que que o Rafa está me perguntando isso? Por que que eu preciso saber dessas perguntas? Porque eu quero que você entenda uma coisa. Dentro disso que nós vamos conversar aqui, dentro desse expert em pessoas, aonde você está aprendendo a se tornar um expert em pessoas, até mesmo das suas próprias emoções, e a partir de você, as outras pessoas, não existe mimimi. Aqui não tem mimimi. Você é o único responsável pela sua vida. O que fizeram com você até aqui foi o que fizeram, foi o que te trouxe até aqui, foram as tuas marcas. Então, a partir daqui, a responsabilidade da sua vida é sua, tá ok? Então, o grande problema das pessoas que passam por grandes desafios na sua vida e não conseguem vencê-los é porque culpam os outros, se colocam na condição de vítima, não sabem ou desconhecem as leis do universo, que são as leis de Deus e as leis da física. Então, o conjunto disso são as leis do universo, e por isso criam para suas vidas doenças físicas, emocionais, falências, relacionamentos falidos e até mesmo suicídio ou vontade de morrer, né? Então, para que a sua vida flua de maneira saudável, você precisa estar bem resolvido em 4 pilares fundamentais da sua vida. E quais são esses 4 pilares fundamentais? O primeiro deles
é a saúde do corpo. E a saúde do corpo, ela é representada pelo seu corpo físico, o equilíbrio e o funcionamento máximo do seu corpo, ok? Então, é nesse sentido que você precisa entender que o primeiro pilar é a saúde do corpo e existe um equilíbrio no seu corpo, tá? Entenda que uma doença, ela só consegue chegar a um estágio funcional quando ela aparece nos exames, tá ok? Então, depois de anos que sofreu no estado energético, depois de anos sofrendo no estado sensorial, aí então ela passa para a questão funcional e depois para a questão estrutural, que em muitos casos só vai se resolver mesmo com cirurgia. Por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo aqui, o exemplo de um médico, tá ok? Você chega no médico e fala assim, doutor, eu não estou me sentindo muito bem, estou sempre cansada, não tenho vontade para nada, tenho dor de cabeça, minha libido está baixa, não me sinto mais a mesma pessoa, né? Ainda estou acima do peso. O médico vai olhar para você, ele vai fazer os exames e vai ver que nos exames não aparece nada, porém, você está tendo esses sentimentos já. E o médico vai dizer assim, olha, você não tem nada, vai para casa, toma uma aspirina, toma alguma medicação e isso vai passar. Tá tudo bem que logo vai passar. Só que o médico não viu algo mais a fundo. Então, ele não está vendo a doença atingir o primeiro estágio, que é o estágio energético. Mas você já está no segundo estágio, que é o estágio sensorial, onde você já sente, mas os exames não mostram, tá ok? Então, perceba a diferença. Essa é a dinâmica do adoecer. No primeiro nível, o nível energético. Todos nós adoecemos no primeiro nível, que é o nível energético, que é lá dentro da mitocôndria, lá dentro do átomo, é lá nas entranhas disso tudo que as coisas estão acontecendo. Não é nada evidente, mas ela começa essa doença lá dentro. O segundo nível é o sensorial. Já sente, mas os exames não estão mostrando nada. O terceiro, ele é funcional, começa a aparecer nos exames, você começa a perder movimentos, ele é mais funcional. O quarto, então, ele é estrutural, então ele já tem massa, cisto, tumor, e aí precisa de cirurgia, tá? Samuel Hahnemann foi o primeiro médico da história a trabalhar com o estetoscópio em 1796, e ele disse o seguinte, o paciente é o grande responsável pelo processo de doença e de cura da sua própria vida, né? Então, é muito interessante essa frase dele. O segundo pilar, qual que é o segundo pilar, Rafa? Então, desses 4 pilares de um adulto saudável. Então, o segundo pilar é a saúde mental. A nossa saúde mental está relacionada com o equilíbrio entre razão e emoção. Ter uma saúde mental vai entrar nesse nível de um equilíbrio entre razão e emoção. Conseguimos perceber que uma pessoa está mentalmente saudável quando ela responde às adversidades, às exigências, as exigências aí do dia a dia com muita clareza e aceitação, sem fugir ou negar a realidade, tá? Que é aquilo que ele está vivendo naquele momento. E procurando ajuda quando necessário. Então, isso é uma pessoa que ela está mentalmente saudável, tá? E 3 decisões que controlam a sua vida, tá ok? Dentro disso que nós estamos falando da saúde mental. Então, o que você pensa? Você escolhe, diante de um problema, focar em fugir, se fazendo de vítima e reclamar, ou em lutar, procurando a solução do problema e se fazendo as perguntas para resolver esses problemas. A segunda decisão que controla a sua vida é o que você comunica. E é o significado que você dá ao que você pensa, e isso gera uma emoção. A emoção, ela sempre vem do significado que você dá a um evento ou alguma experiência que você teve, de acordo com o que você pensou ou interpretou daquilo que você viu, daquele momento, e isso está muito vinculado à sua construção de vida, tá? Nesse momento, você vai usar palavras e gestos para descrever a sua experiência, e quando você faz isso, isso se torna a sua experiência. Seus padrões de linguagem vão criar, então, o significado para a vida que você está levando, tá? E a terceira decisão é como você se comporta. O que você faz depois que você pensa e fala? Essa é a base de toda mudança efetiva. Como você usa e envolve o seu corpo? A sua postura, a respiração, seu tom de voz, o seu movimento diante de uma experiência ou um problema que vão dizer como você percebe aquele evento, como negativo ou como positivo, tá ok? E entenda que é como você percebe e não como são. Às vezes você está percebendo uma situação, mas talvez não seja exatamente aquilo. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é o seguinte, toda a história ela tem 3 verdades, a minha, a sua, a minha verdade, a sua verdade e a verdade. Então eu tenho a minha versão da verdade, você tem a sua versão da verdade.
mas existe uma verdade que ela é absoluta. Então, é nisso que a gente precisa compreender. Aquilo que eu estou me comportando, aquilo que eu estou recebendo, aquilo que eu estou percebendo da situação em que eu estou vivendo. Então, eu não posso controlar o que eu vou sentir depois de pensar certas coisas, mas eu posso controlar o que eu vou sentir controlando o que eu penso, tá ok? Então, pensamento gera sentimento, sentimentos são as emoções. Sentimento gera um comportamento. Esse comportamento são as nossas ações e o conjunto de comportamentos vão gerar o meu hábito e esse meu hábito gera o meu estilo de vida. Então, se eu quero mudar o meu estilo de vida, não adianta eu querer mudar um hábito, não adianta eu querer mudar um comportamento, não adianta eu querer mudar um sentimento, eu preciso mudar o que eu estou pensando. Por quê? Pensamento vai gerar um sentimento, sentimento gera um comportamento, comportamento o hábito e o hábito o estilo de vida. E deixa eu fazer um movimento aqui com você nesse instante. Vou pedir para que você feche seus olhos aí onde você estiver. Se você está assistindo essa aula na sua casa, no seu quarto, eu peço que você feche seus olhos agora e se concentre no que eu vou falar. Imagine que você está sentado agora, com seus olhos fechados, nesse momento, você vai imaginar que está sentado diante de uma mesa. E essa mesa, ela tem uma cesta de frutas. Nessa cesta de frutas eu tenho laranja, você vai ver que tem umas bananas ali, que tem uma maçã, tem um limão. E nesse momento você pega esse limão e você corta esse limão no meio. Ao cortar esse limão no meio, você coloca ele na sua boca e você começa a sugar o suco do limão. Você começa a sugar aquele suco e aquele suco ele é um pouco ácido. Ok, até aqui tá bom. Pode abrir seus olhos. Olha o que a gente acabou de fazer. Muitas pessoas, quando a gente utiliza esse exemplo, há um ácido na boca, começa a salivar mais, começa a boca começa até a fazer cara de nojo quando pensa apenas em chupar o limão. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos mostrando que um pensamento gerou um sentimento. Você não está comendo limão. Esse sentimento gerou um comportamento, aquela água na boca. Aquele comportamento, com muita frequência, vai se tornar um hábito na minha vida. Aquele hábito de vou pegar o asco pelo limão, e isso é o meu estilo de vida, nunca mais tomo suco de limão, por exemplo, entendeu? Então, essa construção vai fazendo com que o meu pensamento, se eu quero mudar isso, eu preciso mudar o pensamento, mudar a forma de pensar, que vai gerar um novo sentimento, tá ok? Para algumas pessoas, esse exemplo pode não ter feito sentido, porque a pessoa ama chupar limão, mas na grande maioria das pessoas, isso não acontece. A grande maioria das pessoas, elas não gostam de chupar limão por conta do ácido que ele tem. Qual é, então, o terceiro pilar, então, do adulto saudável, certo? É a saúde emocional. Domínio emocional é certamente a situação mais carente no ser humano, tá? Então, esse é o nosso terceiro pilar de um adulto saudável, tá? A saúde emocional, ela envolve a forma que o indivíduo lida com as suas próprias emoções. Ser emocionalmente saudável é algo visto na forma que uma pessoa mantém seus relacionamentos, como ela percebe a si mesma e de como ela enxerga a vida. Logo, ela sabe quando está perto de pessoas tóxicas e se mantém um pouco mais à distância. Essa pessoa também, ela sabe os seus valores, tá? É um indivíduo que ele sabe aquilo que ele quer, aquilo que ele tem como preferência, quais são suas qualidades, quais são os seus defeitos. É uma pessoa com uma boa saúde emocional, ela sabe que passará por problemas, mas que eles não vão durar para sempre, que ele está passando por um problema. Até tem um versículo bíblico que eu acho muito interessante, eu gosto de falar muito sobre ele, que é assim, que fala sobre passar sobre o vale da sombra da morte. Né? Então, e eu gosto de brincar quando eu falo sobre isso, que a Bíblia está falando que nós passaremos pelo vale da sombra da morte, mas nós não faremos ali morada. Ele fala, não abre sua tenda naquele lugar. Você está passando, porque todo vale vai levar a um pico, todo vale vai levar a um monte. Então, nós estamos passando para chegar no lugar mais alto. Então, é isso que nós precisamos entender na nossa vida. 3 coisas básicas para uma pessoa ter inteligência emocional. Primeira coisa, descobrir quais são seus principais conflitos existenciais, ok? Quais são seus conflitos existenciais? O que você, sabe, volta e meia existe um conflito aí dentro, amo tanto, odeio tanto, eu gosto de falar, mas eu prefiro ficar calado, entende? Ou eu gosto de ficar calado, mas eu preciso falar. Quais são os conflitos que você enfrenta na sua vida, os conflitos existenciais? Segunda coisa, entender qual é a sua matéria-prima, para saber qual é o resultado que você pode dar. Porque não adianta você ter uma matéria-prima e você está querendo dar outro resultado.
Rafa, do que você está falando? Você está maluco? Não. O que é uma matéria-prima? Por exemplo, imagine que eu sou uma pessoa que carrego dentro de mim algodão. Imagina que eu carrego dentro de mim algodão. A minha matéria-prima é algodão. E eu vejo uma outra pessoa criando, como é que eu posso dizer? Criando mesas de madeira fantástica. E aquilo, para mim, é maravilhoso. Eu queria tanto criar uma mesa. Só que aí, quando eu coloco a matéria-prima em prática, eu não consigo fazer, porque algodão, ele é macio. Eu consigo fazer camisetas, eu consigo fazer roupas, eu consigo fazer várias coisas com o algodão, mas não como madeira. Aquela outra pessoa tem uma matéria-prima que é madeira na vida dela. Então, dentro dela, ela consegue construir algo de madeira, cadeira, mesa, coisas nesse sentido. E eu vou construir outras coisas. O problema está que quando eu começo a olhar para as pessoas do lado, eu vejo o resultado deles e eu quero ter o mesmo resultado, só que você tem outra matéria-prima. Você não vai conseguir dar o resultado que ele está dando, ok? Então, entenda qual é a matéria-prima que você tem para poder saber qual é o resultado que você pode dar. E terceira coisa, descobrir suas dores existenciais e os gatilhos que acionam essas dores que não permitem que você evolua em determinadas áreas da sua vida. Então, você tem que descobrir os seus conflitos, você tem que saber qual é a sua matéria e descobrir das suas dores existenciais e os gatilhos. Nós temos 5 dores existenciais. Nós vamos falar sobre isso a partir de amanhã, tá ok? Mas a gente precisa pontuar isso. Você precisa descobrir quais são, então, esses gatilhos dessas dores existenciais que podem estar travando a sua vida hoje. Muitas pessoas dizem que querem mudar um comportamento, mas isso não é verdade. O que elas querem é mudar suas emoções, como se sentem. Então, como se sentem, só consegue mudar se mudar essa tríade do pensamento, sentimento e comportamento, ok? A maneira mais rápida de sair da dor e entrar no recurso é mudando essa tríade aí: pensamento, sentimento e comportamento. Quarto pilar, então, daquilo que nós estamos falando aí de um adulto saudável é a saúde espiritual. É a dimensão de bem-estar relacionada à fé e às crenças do ser humano, ok? Jesus, em uma das suas orações descritas no livro de João, fala o seguinte: eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, a espiritualidade ela pode ser definida como uma propensão humana a buscar um significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o que é tangível, a procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio, tá? Então, a espiritualidade pode ou não estar ligada à religião, ok? Então, existem religiões que são espiritualizadas, ok? E existem movimentos que são espiritualizados. Então, não necessariamente você precisa estar numa religião para viver a espiritualidade, mas é aquela busca do ser, é aquela busca de transcender aquilo que é material, aquilo que é físico, é a busca de querer ir além, é aquilo que você espera no seu coração, que há algo maior do que aquilo que estamos vivendo aqui. Então, essa é a busca da espiritualidade. Cada doutrina religiosa comporta uma dimensão específica dessa descrição geral, mas no aspecto religioso pode se traduzir a espiritualidade como uma dimensão do homem, é só mais uma dimensão do homem, como ser naturalmente religioso e que constitui de modo temático ou implícito as suas mais profundas e essências aspirações. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela vem aprofundando as investigações sobre a espiritualidade enquanto constituinte do conceito multidimensional da saúde. Então, o ser humano ele é constituído ou construído de 3 estágios: espírito, alma e corpo, né? Então, essas dimensões aí do ser humano. Então, o bem-estar espiritual vem sendo considerado mais uma dimensão do estado de saúde, junto com as dimensões corporais, psíquicas e sociais. Então, são os ambientes que estamos inseridos, a forma com que pensamos, aquilo que temos no nosso corpo e também agora a OMS está falando muito sobre a questão espiritual também. E como desenvolver esse pilar da espiritualidade? Inicialmente começando com momentos de solitude, momentos para poder ficar sozinho, entrar no seu quarto, ter o seu tempo a sós com Deus ou com uma música que te faz bem, com o louvor que você gosta de ouvir. Então, aplicando Mateus 6,6, lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso número 6, fala: entra no quarto, fecha a porta, que o seu pai que está em secreto te ouve, ele fala com você nesse ambiente onde você pode ter essa solitude, esse momento sozinho.
Outra coisa que você precisa desenvolver nesse pilar é ler o manual. Todo ser humano tem um manual, e o manual já foi deixado, que é a Bíblia. Então você vai ler esse manual, vai meditar sobre isso, aprenda a meditar nessa palavra, falar com o divino, com o eterno, o nome que você está dando, com Deus, com Jesus. Então você precisa dialogar com isso. E sempre seja grato por aquilo que você tem. A gratidão, ele não é algo natural, ele é algo sobrenatural. Então a gratidão, ele aciona a espiritualidade, ele ativa a espiritualidade da pessoa, tá ok? Então, para desenvolver, isso é de extrema importância. Então, chegamos até o fim e eu quero deixar algumas tarefas para que você faça entre hoje e amanhã, ou que você reflita sobre isso. Se puder anotar, melhor, tá? Então, anote aí em um caderno cada um dos pilares e como eles estão na sua vida. O pilar da saúde física, o pilar da saúde mental, o pilar da saúde emocional e o pilar da saúde espiritual. Qual desses pilares, a segunda pergunta é, qual desses pilares você precisa melhorar? Você vai colocar lá como estão cada um deles, você vai refletir sobre cada um deles, você vai pensar como estão cada um deles, e aí depois você vai colocar, eu preciso melhorar neste aqui, preciso melhorar neste outro aqui. E como é que eu vou fazer isso? Como que eu posso melhorar o meu desempenho da minha espiritualidade? Ah, então eu preciso ler mais, então eu vou comprar uma Bíblia. Eu vou começar em uma igreja. Ah, eu preciso desenvolver o meu pilar da saúde física. O que eu preciso fazer? Começar a caminhar. Então, quando que eu vou fazer isso? Como que eu faço? Ok? Então, essa é a tarefa de hoje e isso que eu queria deixar para vocês. Pessoal, prazer estar aqui falando com vocês até agora. Então, temos uma aula amanhã. Façam as tarefas e amanhã vão aprender muito mais. A aula de amanhã será sobre como nós vamos conseguir compreender e entender a construção dos traços de caráter das pessoas apenas olhando para o formato do corpo delas, tá ok? Eu te espero amanhã. Um grande abraço e Deus abençoe.